Na nossa última aula, a gente fechou a discussão sobre a fase da concepção do RUP, então agora já ficou mais bem definido para vocês qual que é quais são as atribuições para vocês na primeira fase do trabalho da disciplina. Basicamente, a gente vai construir aqueles artefatos para o tema que vocês já definiram. E a gente está caminhando para começar uma unidade nova da disciplina, onde a gente vai discutir um pouco de métodos ágeis. Mas antes da gente fazer isso, eu queria apresentar para vocês um processo real que utiliza o RUP como base para sua definição. Que é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Eu sei que da forma como ela está não está dando para ler nada, mas daqui a pouquinho eu vou dar um zoom para a gente poder começar a estudar a fundo. Mas basicamente o que a gente tem aqui é o processo de desenvolvimento de software da DTI, que é a Diretoria de Tecnologia de Informação da UFV. Eu acredito que vocês se lembrem, a DTI ela é avaliada em MPS-BR nível G, já tem alguns anos, que é o primeiro nível aí desse modelo de maturidade nacional. E para obter tal tipo de avaliação, o processo customizado pela DTI e utilizado na prática é esse que vocês estão vendo aí na tela. Então, basicamente, só para, antes da gente começar a dar um zoom, para tornar legível, né, o que está aí para vocês, esse processo ele é disposto numa matriz onde as colunas estão representando as fases do RUP. Então a gente vai ter aqui concepção, elaboração, construção e transição. E as linhas dessa matriz são as atribuições dentro do processo. Então a gente vai ter aqui analista de sistemas, gerente de projeto, programador, testador, entre outras coisas. Então a gente consegue ver ao longo das células quando determinado tipo de atividade é feita, por quem ela é feita, como é feita e o que é feito, né? Que tipo de artefato é criado e tudo mais. Essa malha que ela ilustra bem isso pra gente e permite algumas discussões interessantes. Eu vou começar a dar um zoom. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tinha adiantado que aqui a gente tem as quatro fases do RUP, ó, concepção, elaboração, construção, transição. Os papéis, né, a distribuição de papéis dentro da equipe da DTI é dividida entre chefia da divisão, eu estou mostrando pelas linhas, gerente de projeto, analista de sistemas, desenvolvedor e o fornecedor de requisitos. Perfeito? Que por vezes vai ser no nosso caso aqui, em todas as situações acaba sendo o usuário, até porque como a DTI ela não desenvolve software para fora da universidade, ela não comercializa software, ela não tem necessariamente um cliente, né? Ela tem usuários. Então, o nosso fornecedor de requisitos acaba sendo usuários. Bom, então vamos lá. Só antes de mais nada, deixar claro que esse processo aqui, ele não é uma receita de bolo, tá? Igual eu venho falando para vocês desde o início do semestre. Não significa que essa é a única forma de se ter um processo RUP. Esse é o processo RUP customizado da DTI. Não significa que se a gente pegar esse processo aqui da maneira como ele está, exatamente da maneira como ele está, implantar lá na NoBugs, por exemplo, ou qualquer outra empresa, não significa que ele vai funcionar. Cada processo ele acompanha as peculiaridades do seu ambiente. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece na DTI, quando surge um problema e vai iniciar um projeto para desenvolver um software e resolver aquele problema, é começa o processo na chefia da divisão. Lá na chefia da divisão é solicitado a abertura do projeto. Então, normalmente, o que vai acontecer? Vai chegar uma demanda lá para a DTI. A UFV ela tem múltiplos órgãos, enfim. E quando precisa de um software, vai à DTI, fala, ó, estamos precisando da demanda tal. Aí eles têm uma pilha de demandas lá. Quando alguma é selecionada para ser desenvolvida, ela é selecionada pela chefia da divisão. A gente consegue ver claramente por meio do processo. Eles solicitam a abertura e aí repassa a bola para quem? Repassa a bola para o gerente de projetos, que é a figura de um dos possíveis profissionais que estão lá.
E o que é que esse gerente de projeto vai fazer? Desenvolver o plano de projeto. Cada retângulo desse daqui representa uma atividade. Das atividades, a gente tem setas tracejadas que saem, que apontam para alguns arquivos. Esses arquivos são artefatos gerados por aquela atividade. Então aqui a gente consegue ver como as coisas são feitas, né? Por meio das atividades, é o como, e o que é feito, os artefatos. Quem faz, a gente consegue ver aqui, ó, por meio das linhas. E quando faz, a gente consegue ver por meio das fases, das colunas, e também pelo encadeamento de tarefas aí desse workflow. Só que aí, vamos lá, o que está sendo criado nesse plano de projeto, que é essa atividade inicial aqui do gerente? Como vocês podem ver, ele cria o próprio plano em si, é feita uma medição do trabalho, né, do projeto em APF, que é a análise de ponto de função, ou seja, aqui eles medem o tamanho do que vai ser feito, é traçado um plano de comunicação, ou seja, a equipe que vai desenvolver isso é composta pelos profissionais X e o profissional A se reporta ao profissional B, que por sua vez se reporta ao profissional C. É feito um plano de comunicação para ver como a informação vai fluir entre a equipe. O gerenciamento dos dados utilizados para aquele projeto, isso envolve requisitos e outras coisas, e uma planilha de riscos. Os riscos são mensurados aqui. De uma maneira geral, pessoal, o que está sendo feito aqui, o que eu estou chamando de plano de projeto nesse processo, é exatamente o que vocês vão construir para a fase 1 do trabalho de vocês na disciplina. Todos aqueles artefatos que eu apresentei até a aula passada, requisito funcional, requisito não funcional, isso tudo está aqui no que a gente chama de plano de projeto. Isso é o documento que vocês estão criando. Então é a primeira coisa que eles fazem lá, como vocês podem observar. Então novamente, requisito funcional, não funcional, suplementar, lista de casos de uso de alto nível, listas de conceitos, listas de consultas, planejamento de ciclo iterativo, cronograma. E aí, além disso, alguns diagramas, né? Diagrama de caso de uso bem simplificado, modelo conceitual preliminar. Então, são aqueles artefatos que eu apresentei que vocês vão criar aí na fase 1. É o que eles fazem aqui no início, é o gerente de projetos que faz isso lá. Bom, uma vez que esse plano de projeto está pronto e é ele que vai estabelecer um baseline para a viabilidade ou não daquele projeto, o gerente ele vai apresentar esse plano de projeto para toda a equipe. E a equipe vai aprovar ou não o plano de projeto. É aqui que é dado a viabilidade para o início do desenvolvimento daquele software. Todo mundo já vai ter visto, aqui já tem os riscos, né? Dentro do plano de projeto tem cronograma, tem tamanho da equipe e tudo mais. Todo mundo se viu de acordo, de frente com aquele cenário e vai falar, não, beleza, podemos prosseguir. Ou não. Uma vez que esse plano de projeto ele foi aprovado, a DTI faz uma reunião de kick-off. Kick-off é um termo em inglês muito usado para pontapé inicial. Né? Quando começa um jogo de futebol, na hora que o jogador dá lá o primeiro toque na bola, ele deu lá o kick-off, né? O pontapé inicial. E é exatamente essa a ideia. Nessa primeira reunião, basicamente todos os envolvidos, todos os stakeholders, uma vez que o projeto tá aprovado, né, vão se reunir para traçar alguns detalhes para que a coisa possa começar a fluir. Lembra no RUP, quando a gente viu o diagrama das baleias, que tem um workflow de ambiente, que ele sobe sempre no início de cada fase, depois ele desce um pouquinho, aí na outra fase ele sobe um pouco, e aí ele vai fluindo? Basicamente, essa reunião de kick-off, ela tem esse objetivo de preparação do ambiente para o início do trabalho. Então, já que a gente vai trabalhar nisso daqui, a gente vai precisar de usar quais ferramentas, configurá-las. A gente vai ter que adquirir licença de alguma coisa, vamos precisar de qual biblioteca que a gente vai usar, enfim. É uma reunião de preparação do ambiente. Feito isso,
vocês podem observar aqui que essa seta, ela está fluindo para o planejamento e iniciação da iteração. Só a coluna aqui, ó, foi rompida. A gente já está entrando na fase de elaboração. Olha só, a próxima atividade já vai ser uma atividade de elaboração, porque exatamente na concepção foi feita a viabilidade e pronto, não podemos prosseguir, agora vamos detalhar isso daqui e começar a fazer. Só que ainda a primeira atividade da elaboração é uma atribuição do gerente de projeto. A gente pode ver aqui porque está na linha dele, né? Muito bem. E aí, o que, que é feito lá, pessoal? É feito é planejada e iniciada a iteração. Por que, que esse planejamento ele não gera grandes artefatos? Lá no plano do projeto já tinha um planejamento de ciclos iterativos, que é um artefato que eu já mostrei para vocês. Nesse planejamento de ciclos iterativos, já tinha inclusive definido qual caso de uso estava no ciclo 1, qual caso de uso estava no ciclo 2, onde que estava cada CRUD, onde que estava cada consulta, né? E por aí vai. Então aqui, basicamente, começa a se seguir aquele ciclo, tá? E aí o que que acontece? Vejam só, a gente, depois que é feito o planejamento e início da primeira iteração, agora os requisitos eles precisam de começar a ser detalhados mais, né? A análise ela vai precisar de ser aprofundada, coisa que não se fez na concepção como apresentei para vocês. Eu sei que vocês ainda não viram a elaboração a fundo, a gente ainda vai ter o momento da disciplina onde a gente vai estudar essa fase a fundo. Mas saibam que nesse momento, tudo aquilo que foi feito de forma superficial e rápida na concepção, ele começa a ser destrinchado ciclo a ciclo, tá? Então aqui a gente selecionou um pedacinho do problema, todas essas atividades que vocês vão ver de agora para frente, não é uma cascata, não é o software inteiro de uma vez, são aquelas partes do software que estão naquele primeiro ciclo que eu estou trabalhando. Então, para aquela parte que a gente começou a trabalhar, observem que eu rompi uma linha aqui, ó. Depois que é iniciado o ciclo, a bola é passada para o analista de sistemas, né? O que, que o analista de sistemas faz uma vez que o ciclo se iniciou por meio do gerente? Ó, ele faz uma reunião inicial com o cliente. E essa reunião é documentada por meio de uma ata. E ainda o analista, a gente está na parte de atribuição deles, vocês vão conseguir observar ao longo de todo o processo aí, que o analista de sistemas da DTI é um dos profissionais que tem mais atribuições dentro do processo de desenvolvimento deles. O número maior de atividades é o que está concentrado nesse profissional. A gente vai vendo aí ao longo da explicação. Nessa reunião inicial, ele tem o objetivo de fazer o quê? Levantar requisitos, né? Então, um documento de requisitos ele é criado. Ele negocia requisitos e analisa requisitos junto ao cliente e produz também um artefato para tal. Lembrando que a análise de requisitos é diferente de levantamento, né? Na análise, a gente já tem os requisitos levantados, a gente vai começar a classificar algumas características, né, desses requisitos. Se eles são obrigatórios ou desejáveis, se eles são transitórios ou permanentes, se eles são ocultos ou evidentes, entre outras coisas. E isso vai estabelecer a prioridade deles, questões que eu já expliquei também. Muito bem. Além disso, o analista de sistemas, ele vai precisar de aprovar o documento de requisitos. Lembrando que essa tarefa de levantamento do jeito que ela está aqui, essa tarefa de análise do jeito que está aqui, embora possa passar uma impressão que ela é um negócio assim, sentei lá, conversei com o cara e acabou, segue para o próximo, não necessariamente é assim, tá? Cada atividade, se a gente for olhar para dentro de cada retângulo desse daqui, tem como a gente detalhar esse processo mais, se a gente quiser, mostrando claramente o que acontece dentro de cada atividade. E essa atividade de levantamento, como eu já falei, ela é iterativa. Você não vai fazer isso em um único momento. Você vai fazer isso ciclicamente. Então, pode ter uma entrevista sucedida de um brainstorm, que depois vai ter lá
um questionário semi-estruturado, uma observação em loco, enfim. Isso é feito de forma iterativa. Uma vez que isso foi concluído, independentemente da forma como foi feito, aí sim o requisito é analisado e no final ele tem que ser aprovado. Ele pode ser reprovado, como vocês podem ver aqui, ó. A lista de requisitos e a análise dos requisitos em si, ela pode ser reprovada junto ao fornecedor de requisitos. Isso pode acontecer por N motivos, né? Os requisitos podem ter sido compreendidos incorretamente pela DTI. E aí, na hora que ela mostrou lá para o cliente para validar, falou: ah, não é exatamente isso daqui, não, cara. Esse detalhamento aí, ele não é exatamente dessa forma. Então, se isso acontecer, sendo reprovado, voltaria para essa etapa de levantamento, né? Para aplicar outras técnicas, complementar o que já foi, ao que já foi feito, até que quando se chegue nessa bifurcação, os requisitos estejam aprovados. Mas a gente ainda está nas atribuições do analista de sistemas. A análise do sistema, o entendimento do problema é com o analista. A negociação junto ao cliente é com o analista. Quando esse requisito é aprovado, a gente segue por aqui, ó. E aí a gente vai até onde nesse processo? Vamos lá. Ó, observem que eu rompi a linha aqui do analista de sistemas. Então eu estou voltando para quem? Eu estou voltando para o gerente de projetos. Então voltou a ter uma atribuição para o gerente, que é qual? Revisar o plano de projeto. Como assim, professor? Me lembra o que é plano de projeto? Vamos lá, o plano de projeto é esse artefato que vocês vão construir aí na fase 1, que eu acabei de falar agora há pouco. Mas, ué, por que ele tem que ser revisado agora? Os requisitos não acabaram de ser detalhados? Uma análise aprofundada não acabou de ser feita? Uma negociação com o cliente? Mudanças fatalmente podem ter ocorrido ali. Pode ter novos requisitos podem ter sido descobertos. Requisitos que tinham sido levantados anteriormente podem ter sido eliminados. Nessa brincadeira, caso de uso pode ter surgido, caso de uso pode ter sumido. O sistema pode ter alterado de tamanho, ele pode ter aumentado, ele pode ter diminuído. Então, muita coisa do plano de projeto ele pode precisar ser revisto, inclusive o seu cronograma, certo? Então, essa revisão ela é feita nesse momento, pelo gerente de projeto. Uma vez que essas mudanças são promovidas, é feita uma comunicação da revisão de projeto para todos os stakeholders, todos envolvidos no processo. E isso passa por uma aprovação. Pode ser reprovado, e aí voltaria aqui para revisar novamente o plano de projeto, ou pode ser aprovado, e aí a gente seguiria por aqui. Por que poderia ser reprovado? Pô, vamos pensar num caso drástico, o sistema aumentou tanto de tamanho que o cronograma anterior ele não era mais viável, ele teve que ser praticamente todo revisto. Só que aí o projeto, sei lá, ele gastaria 50% mais tempo do que o planejamento inicial. Opa, isso aí pode não ser viável, né? Então, um plano de projeto desse poderia ser reprovado. Ou alguma outra questão, só para ilustrar aqui para vocês. Uma vez aprovado, volta a bola para quem? Para o analista. A gente está rompendo essa linha aqui, ó. Então, a gente está indo lá para o analista de sistemas. O que ele vai fazer? Agora a gente continua na elaboração, né? A gente continua na elaboração, só que, poxa, agora eu já tenho um plano revisado para trabalhar. Então, o que o analista vai começar a fazer lá? Criar uma série de artefatos. Ó, ele vai desenhar um diagrama de caso de uso mais detalhado do que o diagrama que é contido no plano de projeto lá da concepção. Então, aqui vai ter includes, vai ter stands. Ele faz uma especificação de caso de uso. Então, quando a gente fala aqui de especificação de caso de uso, a gente está falando de expansão de caso de uso, que é o que vocês vão aprender ainda, mas já viram pronto lá na Engenharia 1. São aqueles artefatos que possuem lá o fluxo principal, fluxo alternativo, os fluxos variantes, e aquilo vai gerar stands e includes para o diagrama de caso de uso e os artefatos específicos aqui, que são até base depois para teste de aceitação, outros aspectos que a gente já viu. Bom, aí o analista de requisitos, ele faz o quê? O analista de sistemas, perdão.
ele vai atualizar o documento de requisitos depois que ele expandiu o caso de uso. Mas de novo, a gente não tinha feito isso agora há pouco? Sim, porque quando a gente expande caso de uso, a gente começa a entender o problema num nível de detalhamento tão aprofundado que é muito comum de encontrar novo requisito ali. É muito comum, depois da expansão de caso de uso, de encontrar novos requisitos. Então, uma vez encontrados, o analista ele vai atualizar esse artefato e ele vai passar a bola novamente, ó, seguindo aqui a nossa seta, para o gerente de projeto, fazer uma nova revisão do plano de projeto. Pô, mudou o requisito, tem que revisar o plano. Isso, inclusive, deixa claro para vocês um aspecto que, às vezes, quando a gente explica de outras formas, talvez não fique muito claro. Às vezes passa a impressão que, assim, olha, criei o artefato tal na fase tal, ele foi output dessa fase, então eu vou usar ele como input da próxima, mas agora eu não mexo nisso daqui nunca mais, né? Agora eu só vou criar outras coisas. Só que não é bem assim como funciona, né? Como um artefato depende do outro, se acontece alguma mudança num artefato lá na frente no processo, que dependia de um artefato anterior, aquele artefato anterior, para a gente manter a coerência da documentação do sistema, ele deve ser revisitado, ele deve ser atualizado, porque senão, lá na frente, aqueles documentos não servem para nada. Imagina depois que o sistema está pronto, aí você vai precisar mexer nele, tá, deixa eu ver aqui a lista de requisitos. Os requisitos não refletem exatamente a realidade do sistema, né? O diagrama de classes não tem nada a ver com a estrutura do código, né? O diagrama de sequência também não. Então, em vários momentos vocês verão aqui o processo revisitando alguns artefatos anteriores para atualizá-lo, igual a gente viu já 2 vezes com o plano de projeto. Bom, uma vez revisto, o gerente devolve a bola para o analista de sistemas. E ele vai fazer o quê? Construir a matriz de rastreabilidade. Basicamente falando, ó, esse caso de uso aqui, ele está mapeado nos requisitos A, B, C e D. Esse conceito são as referências cruzadas que a gente já viu um pouco lá na concepção e que são aprofundadas aqui na elaboração, tá? Feito isso, o analista de sistemas que trabalha pra caramba dentro da DTI, ele vai prototipar interfaces, ele vai prototipar as telas do sistema. Então, é criado um outro artefato aqui. E ele vai validar a especificação dos casos de uso e dos protótipos. Então, nesse momento, o analista, junto aos clientes, junto aos stakeholders, ele vai apresentar, falou, olha, os casos de uso são esses, então os processos de negócio já expandidos, tá? Já expandidos. Eles vão ter esse tipo de fluxo, bem próximo até a ideia de um algoritmo, como vocês já viram lá, um caso de uso expandido. Quando eu vou fazer esse tipo de coisa aqui, se acontecer tal situação, eu tenho que fazer esse outro conjunto de atividades para corrigir. Aí, feito isso, eu volto para cá, faço mais essas, aí se acontece isso, eu faço mais esse conjunto. Então, o problema ele já está mais estruturado por meio do caso de uso expandido. E a maneira como seria feita a interação do usuário com aqueles processos também já está prototipado. Então, aqui o sistema já tem cara, tanto estrutural quanto comportamental. Isso é validado. Só que pode não ser aprovado, como vocês podem ver aqui. Se não for aprovado, volta para onde? Para a expansão de caso de uso. Pô, não, então as telas não são exatamente da forma como você estava imaginando, né? Os processos de negócio não são exatamente da maneira como você tinha entendido. Ou seja, se esse fluxo aqui acontece, é porque o comportamento do sistema não está adequado. Então, naturalmente, se o comportamento não está adequado, é necessário revisar a expansão de caso de uso. E aí a gente volta aqui, podendo gerar novos requisitos ou não, revisando o plano de projeto, o fluxo ele volta a fazer tudo até voltar à validação. Se isso já tinha sido validado, significa então que não, o comportamento do sistema está bem compreendido, a gente pode prosseguir. E aí, o que, que vai acontecer aqui? O analista de sistemas, ele vai. A gente ainda está na elaboração, tá, galera? A gente ainda está na elaboração. A elaboração ela vai acabar aqui, ó, nessa coluna onde eu estou passando o mouse, ó.
A gente ainda está dentro dela. Bom, então o analista de sistemas ele vai obter o comprometimento da equipe com os requisitos. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente viu aquele documento em inglês que detalhava os milestones das fases do RUP, tinha lá para cada fase, no finalzinho, os outcomes, né? O que a gente precisava de ter no final de cada fase. E para praticamente todas elas, existia aquele momento onde todos teriam que estar de acordo com o que estava planejado para poder prosseguir. Não sei se vocês se lembram, né? Isso a gente está vendo claramente nesse momento aqui do processo da DTI. É exatamente o momento onde todos têm que concordar para que a gente prossiga. Isso gera alguns artefatos, mas a gente pode não ter obtido o comprometimento. Olha só, se a gente não obteve o comprometimento, a gente segue esse fluxo aqui, ó. E a gente vai parar onde? Vamos lá, ó. Tô vindo aqui, levantamento de requisitos. Nossa, voltou lá atrás no processo? Voltou lá atrás no processo. Porque se a gente não consegue obter o comprometimento nesse nível aqui, ó, é porque o problema é muito mais embaixo. Não é que o comportamento do sistema está mal compreendido, é que as próprias funcionalidades e restrições provavelmente não foram compreendidas adequadamente. A base do entendimento do problema está comprometida, então tem que voltar lá atrás. Por isso que a equipe não concordava em seguir dessa forma. Agora, uma vez aprovado, o processo prossegue. E aí o analista de sistemas vai fazer o quê? Agora ele vai projetar a estrutura de persistência. Ah lá, projetar o banco de dados, o modelo ER, daquele pedaço do sistema. Vamos lembrar que a gente não está fazendo o sistema inteiro de uma vez, a gente está num ciclo iterativo. Então tem ali um subconjunto daquele problema. Bom, feito aí o projeto do diagrama ER, a gente está subindo nesse fluxo, e aí a gente está parando aonde? Ó, a gente rompeu essa linha, então a gente voltou para o gerente de projeto. Só que agora o gerente de projeto rompendo essa coluna, então a gente está entrando em construção, pessoal. A primeira atividade de construção do processo da DTI é feita pelo gerente de projeto, onde ele vai fazer o quê? Comunicar o início do desenvolvimento para a equipe. Então ele vai falar para os programadores, falar, galera, ó, agora a gente já tem um plano. A gente já modelou essa parte do problema. O que a gente vai fazer agora é codificar e testar, que é o que vocês vão ver de agora para frente. E aí, o que vai acontecer? Ó, gerente de projeto está passando a bola para baixo. Voltou para o analista. Essa linha aqui daqui para baixo é o analista e essa coluna aqui, daqui para o lado, é construção. Se a gente conseguisse ver, né, com um zoom adequado, né, todas as colunas e tudo, não precisava da gente ficar fazendo não são suposições, na verdade é isso, mas ficaria mais fácil de visualizar, mas é isso. Estamos na célula do analista de sistemas na construção. E aí ele vai fazer o quê? Configurar o ambiente de desenvolvimento. Lembra do workflow de ambiente? Então, no início de cada fase, ele sobe, depois ele diminui. Então, aqui ele vai configurar tudo quanto é tipo de ferramenta, obtenção de licenças, alocação de pessoas, enfim, tudo que for necessário para começar a programar aquele pedaço do software que já está bem compreendido, é feito nesse momento, nessa atividade. E aí, o que acontece? Estamos seguindo aqui. Ó, rompemos essa linha. Então agora não é o analista de sistemas mais na construção. Provavelmente vai ser o programador. A gente vai verificar aqui do lado, que eu não lembro de cabeça. Então, ó, quem que vai ser? Exatamente, o desenvolvedor, o programador. Ele vai entrar em ação nesse momento na construção. Fazendo o quê? Vamos voltar aqui, ó. É aqui que a gente estava, ó. A gente saiu da configuração do ambiente e viemos para cá. Então, basicamente, o programador vai programar, né? Ele vai implementar código para os casos de uso selecionados para aquele ciclo iterativo. O artefato que ele produz é código-fonte. E o programador é responsável pelos testes. Quando a gente está falando aqui de testes funcionais, né? Teste funcional é teste de caixa preta, pessoal. Lembra que a gente estudou lá na Engenharia 1, teste estrutural, que é teste de caixa branca, e teste funcional, que é teste de caixa preta? Então aqui ele está fazendo teste de caixa preta, provavelmente teste unitário, para o código que ele produziu. E o teste, ele pode falhar.
Se tiver problema, ele vai voltar aqui porque ele tem que corrigir o código que não passou do teste, né? Ele só vai prosseguir quando os testes dele passarem para a parte que ele programou. E aí, quando o teste passa, a gente chega aqui, ó, atualizando a matriz de rastreabilidade. Por quê? A matriz de rastreabilidade, lembrando, são aquelas referências cruzadas lá. Basicamente, ele vai fazer o check, falar, ó, requisito atendido, já programei, já testei, aquilo ali está pronto, né? Aquela outra parte está pronta. Então, é como se fosse um checklist, você vai marcando o que já foi concluído dentre tudo que tinha sido planejado. O programador vai fazer isso. E aí ele passa a bola para quem? A seta subindo aqui, ó, já entramos no campo do analista de sistemas de novo. Eu não sei se é nele que a gente vai ficar, mas estamos seguindo, ó. É nele mesmo. Ó, o analista de sistemas, ele que vai fazer o teste de sistema, né? Então, lá embaixo, o programador, o que a gente entende por esse workflow aqui da DTI, ele fez provavelmente o teste unitário, o teste de integração. Agora, o teste de sistema mesmo, que é o teste de tudo funcionando conjuntamente, é o analista, não é quem produziu o código. Aqui ele já pega o código integrado e vai testar. Esse teste pode falhar. Se falha, a gente desce aqui e vai para onde? Para o código-fonte. Fala, programador, falhou aí, ó. Falhou na parte tal quando ela estava funcionando junto com todo o resto, né? Então corrija isso. Ele vai corrigir aquela parte específica que gerou a falha, vai repetir os testes vai fazer a regressão aqui. Vai pegar teste unitário, integração, passou, ele joga lá para cima de novo, e aí o analista vai repetir o teste de sistema. Se passou, a gente vem por aqui, ó. O teste está ok. E aí a gente vai para onde? Ó, essa coluna aqui, ó, a gente está entrando na transição. A gente está entrando na transição, que é a última fase do RUP. E aí o que, que vai acontecer? Ó, o sistema ele já está testado como um todo aqui pelo analista. Então, ele já está, aquela parte dele, né? Lembrando que quando eu estou falando que o sistema foi testado como um todo, a parte do sistema que está pronta foi testada como um todo, não necessariamente o sistema inteiro, porque a gente está fazendo ciclos iterativos. Bom, então aquela parte ela já é potencialmente implantável, porque na transição é a fase onde a gente passa a tecnologia para a mão do seu usuário. Então, ó, o analista de sistemas, que trabalha pra caramba, como vocês estão vendo, ele vai configurar um documento de aceite da entrega, porque a gente precisa ainda de ter teste de aceitação, que é a concordância do usuário com o que foi feito. Até o momento, esse teste de sistema aqui, a gente fez verificação, a gente não fez validação. Então a gente só conclui que tudo que foi analisado, projetado, foi feito corretamente, de acordo com os planos. Mas não necessariamente é aquilo que o cliente precisava, ele tem que validar por último. Que é o que a gente está preparando para fazer, lá na transição. Ó, uma vez configurado esse documento, feito pelo analista, a gente segue, e aí aqui, ó, eu estou passando pela parte do programador na transição, mas estou seguindo, ó. Já não estou no programador mais. Eu estou em quem? Quem que é esse cara aqui, ó? É o fornecedor de requisitos. É o cliente. Ele vai entrar em ação agora. Fazendo o quê? Ele vai efetuar o teste de aceitação da entrega. O teste de aceitação é com o fornecedor de requisito. E a gente vai criar um artefato para isso, né? É o artefato do aceite da entrega. E aí vamos subir aqui, ó, para ver o que acontece após o teste de aceitação. Ó, aqui, ó, o analista de sistemas, ele vai analisar o documento gerado pelo fornecedor de requisito no teste de aceitação. Certo? Se o aceite não foi obtido, o que vai acontecer? Tá? O cliente não validou o sistema. Então a gente veio por aqui. Depois a gente segue para quando ele validou, tá? Vamos pegar o caso que ele não validou aqui. Olha, ele pode não ter validado porque tinha erro de requisito. Ou ele pode não ter validado porque tinha erro de lógica. Ou seja, as funcionalidades, as restrições eram aquelas mesmo. Mas às vezes o encadeamento, a maneira como aquilo está funcionando não era exatamente a correta. Era um erro lógico. Se foi isso, a gente está voltando para onde?
implementação. Vamos reprogramar isso daí, cara. Não era exatamente daquela maneira, não. O requisito era esse, mas a execução não está adequada. Então vai voltar lá para implementar, e aí toda a parte do processo que envolve isso vocês já viram. Mas pode ter sido outro tipo de motivo. Não foi aceito, mas não foi aceito porque era um erro de requisito. Aí o que foi feito aqui, ó? Começa-se o processo de solicitação de mudança. Isso daqui é um outro processo. Eu vou abrir um outro documento daqui a pouco para mostrar para vocês. Dentro desse subprocesso aqui, que faz parte do processo de desenvolvimento inteiro, tem um processo específico para lidar com mudança de requisito, que poderia ter sido isso agora. E pode acontecer. Lembra que a gente está lidando com o problema JetPlane. Muitas das vezes o cliente ele não sabe exatamente o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. Então pode acontecer, embora o ideal é evitar isso por meio de prototipação antes, igual ela já tinha sido feito, mas pode acontecer de no final de um ciclo iterativo o cliente vê aquele software pronto e aí ele vai falar, nossa, agora sim eu entendi melhor o que eu precisava. Não era exatamente assim, a gente vai precisar de mudar o aspecto tal e tal, mas aí, né, essa mudança lá não acontece de qualquer jeito. Tem um processo que vai avaliar a viabilidade dela e tudo mais. Daqui a pouco a gente vê. Mas, ó, ele pode ter sido aprovado. O cliente aprovou, validou o sistema. Então, o que vai ser feito? A gente prossegue por aqui, ó. É feita uma configuração do ambiente de produção, ou seja, a gente está preparando para implantar mesmo o sistema. A configuração do ambiente de produção é você preparar para, de repente, instalar aquele software no servidor do usuário, no computador pessoal dele lá, no mobile, depende do que é o projeto. Você está preparando para transferir aquela tecnologia. E aí, o que acontece? O analista, ele está passando a bola para o gerente de projeto na transição. E aí o gerente de projeto vai fazer o quê? Ele vai verificar se existem inconsistências em relação aos requisitos, ele vai registrar os problemas e lições aprendidas naquele ciclo iterativo, porque sempre uma das práticas do RUP é melhoria contínua, né? Assim como quase todos os processos iterativos. No final de cada ciclo, a gente analisa o que funcionou, o que não funcionou, e tenta já no próximo ciclo, mas dentro do mesmo projeto, não repetir os mesmos erros. Então a gente vai melhorando ao longo do próprio projeto. E a gente chega nessa bifurcação. Como é, de fato, um desenvolvimento iterativo, quando a gente chega nesse pedaço aqui, normalmente ainda tem muito software para se fazer. Ainda tem outros ciclos iterativos a serem trabalhados. Então, se tem iteração a ser feita, a gente vai voltar aonde? Vamos lá, ó. Vamos voltar nessa seta aqui. A gente volta lá na elaboração, ó. A gente volta na elaboração com o gerente de projeto. Fazendo o quê? Planejando e iniciando a nova iteração. E aí tudo se repete, como vocês já viram. Só que quando a gente chega lá, no final, pode ser que, na verdade, essa era a última iteração de desenvolvimento. A gente já repetiu isso N vezes para todos os ciclos iterativos, então chegou no fim, não tem mais iteração. Aí vai ser feita a finalização do projeto, gerando alguns artefatos documentando esse aspecto. Tirando o zoom aqui, galera, tirando o zoom aqui, ó, vendo o processo como um todo, claramente dá para a gente observar que o analista de sistemas é o profissional que mais trabalha nesse processo da DTI. Olha só, o analista de sistemas, ele é aqui essa terceira linha. Aqui era a chefia, lá no topo, né? Que basicamente não tem muita participação no processo de desenvolvimento em si, como vocês viram. Basicamente, a chefia ela só abre a demanda, e aí depois o gerente de projeto e o resto da equipe lidam com aquilo dali, tá? O gerente de projeto, como o próprio nome diz, tem uma parte mais gerencial, de coordenação, atribuições, né? O analista põe a mão na massa para entender o problema. O programador põe a mão na massa para resolver o problema. E o fornecedor de requisitos, ele está aqui, né, em alguns momentos participando da validação e indiretamente participando de outras atividades. Mas, ó, se a gente fosse analisar aquelas baleias, a baleia que está com
a parte mais alta ali que a gente pega nesse processo da DTI é o momento em que o analista de sistemas está fazendo a elaboração. Olha só, o maior número de atividades que foi feito aqui no processo dele está nesse quadrante que eu estou selecionando para vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse? Acho que sim, né? Não sei se fica muito bom, mas dá para ver. E se a gente for pegar a linha com mais atividades, sem dúvida é do analista. A segunda do gerente e a terceira do programador. Certo? Bom, depois vocês podem ver esse documento com calma, mas lembra que em alguns momentos aqui a gente teve o processo de solicitação de mudança? Ele não aparece só aqui não, tá? Embora eu tenha dado destaque para ele só nesse momento, aqui, ó, quando havia um erro, quando não havia obtido o aceite, né, na validação, e o problema era erro de requisito. Aí veio o processo de solicitação de mudança. Mas ele aparece em vários outros momentos, ó. Dentro desse quadrante aqui, ó, que é o analista de sistemas fazendo a elaboração, essa partezinha que vocês estão vendo eu passar o mouse aqui agora, ó, era exatamente o processo de solicitação de mudança. A mesma coisa aqui, ó, no quadrante de construção com o analista de sistemas, aqui eu tenho o processo de solicitação de mudança. E aqui a gente já tinha visto que ele existia também. Porque o que acontece, pessoal? Embora aqui explicitamente eu tenha direcionado o fluxo do processo para o subprocesso de mudança, quando o analista está entendendo o problema como um todo, o próprio analista pode solicitar mudança internamente para a equipe. As solicitações de mudança elas não partem só do fornecedor de requisito. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando o analista de sistema está fazendo os testes na construção, ele pode solicitar mudança. E a gente vai ver isso mais claramente aqui, ó. É um outro documento, mas que a gente já viu ali os momentos onde esse subprocesso poderia ser startado. O que a gente tem aqui? Nesse caso, a gente só tem uma coluna, porque não vai ter uma definição aqui de fases do RUP, porque os momentos das fases onde isso ocorre já está mapeado no processo de desenvolvimento geral. Mas quando é feita uma solicitação de mudança, como a gente lida com mudança, como a DTI lida com mudança nesse processo MPS-BR nível G? Esse processo, ele pode partir por 2 pontos. Olha só, aqui está o início dele, tá? A primeira atividade de solicitação de mudança, ela pode vir ou do fornecedor de requisitos, que é o cliente, ou ela pode vir do analista de sistemas, como eu tinha falado agora há pouco. Vamos começar por aqui, pelo fornecedor de requisitos, e depois eu venho e faço o fluxo pelo analista com vocês. Então, ó, existe uma necessidade de solicitar mudança de requisito, isso tem que ser documentado e formalizado nesse processo. Inclusive, isso é uma solicitação do nível G do MPS-BR, como vocês vão ver nas próximas aulas, quando a gente customizar um processo específico para seguir esse nível, desse modelo, tá? Então, ó, como isso tem que ser formalizado, existe um documento de solicitação de mudança, onde vai lá, pessoa X no dia Y pediu para mudar a parte Z. Tá lá, formalizado. Bom, quando isso parte do cliente, a primeira coisa que é feita após essa solicitação, essa formalização da solicitação, é o analista de sistemas registrar um parecer informal a respeito da mudança solicitada. Esse parecer informal é a primeira etapa da análise de viabilidade daquela solicitação de mudança. E ela é informal porque ela tem que ser rápida e ela vai pegar grandes absurdos, tá? A análise aqui, basicamente, ela só vai filtrar grandes absurdos. Imagina que é uma peneira que tem buracos muito grandes, então só os grãos muito grossos que vão ser pegos ali mesmo, tá? Vamos supor, o cara me pediu para mudar algo ali que, sei lá, é a espinha dorsal do sistema, o sistema não estava preparado para tal, eu ia ter que fazer tudo de novo se eu fosse atender aquela mudança. Então já de cara você bate o olho e fala, isso aí é completamente inviável, não preciso de analisar mais nada. Então basicamente só esse tipo de absurdo que vai ser pego aqui nesse momento. E aí no caso, se for inviável, por esse parecer informal,
o fornecedor de requisitos ele é notificado e acabou. Acabou, você pediu isso, eu não posso atender, acabou essa solicitação de mudança. Mas não. Nessa primeira peneira informal, bati o olho e falei, não, aparentemente isso aí pode ser que dê para fazer. Vamos analisar outros aspectos. Então, vamos analisar outros aspectos? Então, inicialmente parece viável, mas para concluir se é totalmente viável, vamos avaliar o impacto, que é o que está acontecendo aqui agora. Eu não vou avaliar o impacto de qualquer coisa, porque eu não vou avaliar o impacto de coisa absurda, seria perder tempo. Né? Então, aqui, o que seria feito? O analista de sistemas, ele vai medir o tamanho daquela mudança por meio de análise de ponto de função. Então, ó, isso vai gerar uma mudança no sistema de 100 pontos de função. De posse desse tamanho, dessa mudança, para eu fazer isso daqui, eu ia precisar de ter, sei lá, X pessoas trabalhando por X tempo e isso vai custar X reais, que é a medida de esforço e custo que vocês estão vendo aqui. Baseado no tamanho, a gente consegue mensurar isso. Beleza. Uma vez produzido isso, quem que entra em ação aqui agora? O gerente de projeto. Ele vai pegar esses artefatos aqui, de tamanho, APF, esforço e custo, e vai avaliar a viabilidade. Olha, o analista fez ali que o impacto vai ser de X tempo, X dinheiros e X tamanho modificado no sistema. Isso aqui pode ser viável ou pode ser inviável. Vamos supor, seria inviável falar, não, o nosso cronograma não comporta uma mudança desse tamanho, a não ser que seja feita uma renegociação de contrato. Né? Beleza, poderia ser inviável. Notificou o fornecedor de requisito e acabou, mas não. O cronograma comporta. A gente tem uma gordura aqui que permitiria a gente gastar esse pouco a mais e alocar essas pessoas para essa mudança. Ainda assim, eu não estou dizendo que ela é viável. Tem uma terceira etapa de avaliação da viabilidade dessa mudança no processo deles, onde aí o gerente de projeto vai analisar aquela mudança do ponto de vista de riscos. Então ele, ó, beleza, eu já sei que do ponto de vista de esforço e custo é possível. Não era um grande absurdo. Mas e os riscos envolvidos aqui nessa mudança? Será que isso daqui pode comprometer outra parte do sistema? Será que o profissional da minha equipe, que vai ser muito importante para fazer essa mudança, vai estar disponível durante o tempo que eu vou precisar dele? Será que ele não está entrando de férias? Enfim, os riscos que poderiam comprometer a conclusão dessa mudança vão ser avaliados, alguns artefatos vão ser produzidos. De acordo com o risco, pode ser inviável, e aí se for a gente notifica, fala, olha, não vamos atender pelo motivo X, sempre tem que ter um motivo. Não é simplesmente eu não vou atender essa mudança porque eu não quero. Até porque deve haver um esforço muito grande para atender as mudanças. A gente está falando de problema jet plane, problema dinâmico. Muda. Se o processo não atender as mudanças, ou não permitir isso, a gente vai ficar com uma dificuldade para abater esse tipo de problema. Mas, ó, chegou nesse ponto, agora sim é viável. Nesse ponto aqui, o processo concluiu, não, a gente aceitou essa mudança. Realmente a gente vai atender ela. E aí o que vai precisar ser feito? Revisar o plano de projeto. O plano de projeto, lembra para mim, professor, o que é o plano de projeto? Documento que vocês estão criando agora, na fase 1. Lá no teu planejamento de ciclos iterativos, ciclo 1 eu faço tal coisa, ciclo 2 eu faço tal coisa, ciclo 3 eu faço tal coisa. Essa mudança aqui, eu vou fazer ela quando? Se ela for prioritária, ela tem que entrar já no próximo ciclo. E aí, se ela vai entrar já no próximo ciclo, você vai ter que rever o seu planejamento de ciclos iterativos. Pode ser que você vai ter que precisar pegar um caso de uso ou um CRUD que estava lá naquele ciclo e jogar ele para o ciclo de baixo, porque senão aquele próximo ciclo ficaria muito grande. Né? E aí ia ficar muito discrepante a divisão de esforço entre os ciclos, igual eu falei na última aula. Enfim, feita essa revisão, notifica todos os envolvidos e volta para o processo de desenvolvimento, que é aquele processo que eu acabei de mostrar para vocês. Só que veja só, eu mostrei aqui isso partindo do fornecedor de requisitos, mas a mudança ela pode partir do analista. Não é só o cliente, só o usuário que vai falar, opa, aquele requisito ali tem que mudar. O próprio analista, quando ele está analisando, gerando outros artefatos, ele mesmo pode perceber que um requisito que tinha sido levantado antes precisa de ser mudado, sem o cliente falar. Só que
Não é porque é alguém interno da equipe de desenvolvimento que quer mudar que a mudança já pode ocorrer. Também tem que ser avaliado, porque o analista de sistemas ele não é o detentor da realidade, tem uma equipe trabalhando ali. Outras pessoas vão ser impactadas por essa mudança. Então, mesmo as solicitações internas de mudança, elas passam pelos processos de análise de viabilidade. Só não passa pela primeira etapa. Olha só, ela não passa por esse parecer informal, ela já vai direto, quando parte do analista, já parte direto para análise de impacto e depois para análise de risco. Porque, teoricamente, alguém interno ao processo de desenvolvimento não vai fazer uma solicitação de mudança absurda a ponto de inviabilizar todo um projeto, né? Coisa que poderia partir do cliente que não tem essa visão mais detalhada do que está sendo feito. Bom, eu gosto muito de analisar esses documentos porque eles mostram de forma mais materializada toda a teoria que a gente estava vendo de processos até então. Isso aqui baseado no RUP, né? Mas isso não é a verdade absoluta. Se a gente analisar outros processos que seguem a mesma metodologia, a gente percebe que eles são bem diferentes. Eu não vou mostrar ele aqui na aula de hoje, mas fica aí como estudo para vocês fazerem depois. Esse documento aqui, ó, é o processo do DataSUS, que é um órgão governamental de desenvolvimento de software. O processo do DataSUS, ele até há uns anos atrás, ele era público. Confesso que eu não tenho certeza se atualmente ele ainda é. Mas ele era baseado no RUP também. E é bem diferente do processo da DTI, embora tenha a mesma base. A customização é bem diferente. Então, depois cabe vocês darem uma estudada nesse material para efeito comparativo, verificarem como que processos que seguem a mesma metodologia base podem, na prática, ser um pouco diferentes, ter mais ou menos coisas, ter mais esforço em determinadas fases do que outras. Então, depois vocês podem ver isso daqui. Ok? Um abraço aí para vocês, bom descanso, semana que vem a gente se vê. Valeu!